Boa noite, gente. Que bom. Vamos começar nossa live, que na verdade já deveria ter acontecido, né? Só que a gente teve um ciclone aí no meio do caminho que atrapalhou um pouquinho as coisas, mas daqui a pouco a doutora Gabriela vai estar aqui com a gente e a gente vai estar falando de emagrecimento e pele. E aí, eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso. Essa semana a gente já teve uma live sobre pele, né? A gente falou de menopausa e aí os impactos da menopausa, dessa parte hormonal na pele. Foi super bacana com a doutora Kátia Volpe, uma outra dermato fantástica, uma amiga minha de coração que eu amo muito. A doutora Gabriela daqui a pouco tá entrando. Vão colocando suas dúvidas ali na caixinha de perguntas. Vão indicando essa live para quem você acha aí que vai poder se beneficiar dela também. Clica ali no aviãozinho para mandar ela para todo mundo. Quero ver as dúvidas que vocês vão ter também, porque eu acho que a live é legal quando a gente consegue trocar informação, né? Claro que nem sempre dá pra gente responder todas as dúvidas. Na live com o Dr. André Vinícius, né, que a gente falou da parte hormonal também, tinha muito assunto e aí fica às vezes um pouquinho confuso, não dá tempo da gente falar tudo que a gente gostaria, mas eu sempre procuro estar olhando aí as dúvidas que vocês colocam no chat e as perguntas ali na caixinha de perguntas. Acho que isso é super enriquecedor, até porque geralmente a dúvida de um é a dúvida de mais pessoas, né? Então é muito legal a gente poder compartilhar e o nosso objetivo de estar aqui é ajudar mesmo, né? Então olha só, eu já vou aproveitar a pergunta da Silvia. Silvia, não tem como a gente responder isso, e assim, a gente não tem como tirar dúvidas ou fazer como se fossem consultas, né? Ainda mais em dermato, que é uma coisa que a gente precisa olhar muito bem a pele desse paciente, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, assim, pode ser um milhão de coisas, Silvia. Desde uma alergia, alguma fotossensibilização, então não tem como a gente responder, precisa consultar o médico mesmo. Oi, tudo bom? Olá, boa noite. Que bom, hoje sem ciclone. Hoje sem ciclone, com internet. Tudo certo, graças a Deus. Tudo E se apresenta jóia. para todo mundo, por favor, para quem não te segue ainda. Boa noite, pessoal. Aí, eu sou a doutora Gabriela, sou dermato aqui em Balneário Camboriú. Trabalho bastante com a parte de estética, né? Meu trabalho é mais voltado realmente para a área da dermatologia e estética. E obrigada pelo convite. Imagina, sempre acompanho seu trabalho, o seu trabalho no Ei, Insta que é muito bacana. bom. Eu acho que é provavelmente Obrigada, assim, voltado a trazer informação para as pessoas, né? Eu vejo com que você sempre certeza. tenta colocar as coisas de uma forma simples, coisas que a gente tem dúvida no dia a dia, até eu aprendo um monte. Então, o que eu acho bacana, né? A gente tornar a medicina, a saúde acessível para as pessoas, Exatamente. A né? informação é o ponto de partida de tudo, né, Vivian? A pessoa está bem informada, ela para tomar as suas decisões, né? É Com sempre muito certeza, importante, né? com Do ponto de vista do certeza. paciente estar bem informado aí. É isso. Eu acho que eu gosto muito da doutora Juliana Bica, a endócrino, e aí o que ela Aham, fala muito é que a informação empodera, né? E hoje não tem é, como, né? Todo mundo, se quiser, tem muito acesso à com informação. certeza. Uhum, Então, nós médicos temos a responsabilidade de estar atualizados e entender, né, que a medicina uhum, mudou muito nos últimos anos e que o paciente participa de todas as decisões, né? com Por mais certeza. que a gente fale, olha, essa conduta aqui é melhor, muitas vezes ele naquele momento não consegue fazer aquilo, ou ainda não Uhum, está aham. preparado, né? E E tem os seus desejos ali, né, em relação aos tratamentos, a linha que gostaria via para de seguir. seguir. Então, assim, é muito mais, o paciente é muito mais participativo hoje em dia, né? E é Com, importante que a informação vinda do médico, né, que tem todo esse know-how, que passe isso para o público, né? Que os médicos passem isso para o público.
Exatamente. E de uma forma que fique fácil de entender, né? A Com gente certeza. menos, sem, não muito mediquês. Senão também não adianta muito que a pessoa fica perdida, né? Exatamente. Então, quando eu tinha te convidado, era naquela época, naquela semana que eu estava fazendo, nos meses, né? Que eu fiz aquela Aham, série sobre emagrecimento. aham. Trabalho bastante, a gente tem várias pacientes em comum, na verdade. Coisa boa, né? Mas uma das coisas que eu mais escuto, principalmente das mulheres um pouco mais maduras, é que, eu não posso emagrecer muito, porque senão eu vou ficar toda flácida, toda caída. Eu Aham. quero emagrecer para não ficar. E aí, o que você me fala? A gente ouve muito isso das pacientes, né? O que que acontece, assim, que em primeiro lugar a gente tem que explicar para as pessoas que, assim, a nossa face, ela tem aquelas camadas, né? Então a gente tem osso, tem a musculatura, a gente tem a pele, e ali no meio disso a gente tem a gordura do rosto. No nosso rosto, a gordura, ela é separada por septos, então a gente fala que é como se fossem almofadinhas de gordura. Essas almofadas, quando a gente é jovem, elas são assim, não se vê uma separação entre elas, né? Elas estão todas muito bem mantidas. E conforme a gente vai envelhecendo, elas vão esvaziando e caindo, escorregando. Então, no processo de perda de peso, a gente vai, eu brinco com as pacientes, não dá pra gente escolher de onde a gente vai perder gordura, né, Era Vivian? bom, né? Só quero da É, barriga. só quero da barriga, só quero do culote. Então, tem essa perda de gordura facial, né? Isso vai acontecer. Mas a gente tem, na prática, a gente vê que isso acontece mais intensamente quando a dieta é aquela dieta louca, que perde peso muito rápido, que não está bem acompanhada, né? Não tem uma avaliação aí desses nutrientes, dessa perda de peso, né? Os pacientes que perdem, assim, vamos dizer, não tão saudável, né? Com essas dietas doidas aí, a gente nota isso mais, né? Nos E o pacientes que estão paciente que mais desnutridos, né? é, Funcionalmente. Tem uma baixa é, ingestão de proteína, e já vai ter uma complicação, né, uhum, de colágeno, de musculatura, exatamente, né? exatamente. De Agora, micronutrientes. exatamente. Agora, aquele paciente que ele vem perdendo peso, acompanhado, né, pelos profissionais adequados, com a alimentação toda bem balanceada, né, com os micronutrientes, com tudo, com a, a ingesta proteica, a gente, na perda mais gradual, a gente não vê isso tão impactante. Porém, é esperado que ao perder um pouco da gordura facial, tenha essa sensação de que deu uma murchada, né? Mas a gente tem várias opções de tratamento que a gente pode ajudar o paciente nesse sentido, né? Então, e principalmente quando a gente acompanha os pacientes que têm grande perda de peso, né? Sim. Então, assim, o pós-bariátrica, a gente, né, faz esse acompanhamento e a gente consegue manter o paciente com o seu rostinho em pezinho no lugar enquanto ele está perdendo o peso lá que ele precisa para a saúde dele. Com certeza. E aí, que tipos mais de tratamentos que geralmente você indica para isso, Gabriela? Eu gosto muito, enquanto o paciente está perdendo peso, de eu ir acompanhando ele para estímulos de colágeno. Então, trabalhar bastante assim os bioestimuladores, que a gente tem a opção do Radiesse, do Sculptra, que são produtos que a gente aplica e eles vão fazer um processo de ativação da produção do colágeno. Então, o organismo do paciente vai responder aumentando a taxa de produção de colágeno e firmando a pele. Então, conforme ele vai perdendo peso, a gente vai firmando e trabalhando essa pele, né? Então, esses são É. os tratamentos injetáveis. E a gente também tem o ultrassom microfocado, que aí é um aparelho que a gente passa e ele vai fazer como se fosse camadas de estímulo de colágeno. Então, assim, mais na superfície da pele, mais profundo na pele e até na face muscular. Então, ele consegue dar uma Dá uma contraçãozinha da durante. musculatura. Ah, Exatamente. Então, esse é um raciocínio que eu sempre faço com as pacientes que estão em perda de peso, no processo de perda de peso, para conforme ela ir perdendo peso, a gente ir firmando a pele. E a parte da gordura perdida, que às vezes a pessoa realmente ficou com um afundadinho,
a gente consegue fazer o preenchimento com ácido hialurônico nessas áreas para fazer esse contorno da face mais arredondado nas áreas Tá. que murcharam. Né? Então, assim, são os principais tratamentos que a gente faz. É claro que a gente vai cuidando da pele do paciente como um todo, né? Mas são os principais tratamentos que a gente faz com essa queixa específica da perda de peso, sentir que o rosto tá dando aquela murchadinha. E muita gente também reclama do braço, que o braço acaba tendo muita flacidez, né? Aham. Fica aquele tchauzinho bem O tchauzinho mais gelatinoso. molinho, né? E aí, que já não é um ponto forte da mulher, é essa Não, região de nem interno do um braço que a pouco. gente sofre. Então, assim, na parte do corporal, quando a gente fala de flacidez de pele, flacidez cutânea, também a gente pode usar esses bioestimuladores, que são esses produtos que estimulam o colágeno, que o intuito deles é dar uma espessada nessa pele que está muito fininha, né? E é flácida. E também a gente associa os aparelhos. Então, o mesmo aparelho Ultraformer, ele pode ser usado. No caso do corpo, a gente não consegue chegar na musculatura, porque é muito mais profunda. Então, a gente fica só... não passa, né? A gente fica só realmente na pele. E tem também a radiofrequência, né? Que tem também vários graus. As mais potentes, que são as que a gente usa em consultório médico, aquelas mais levinhas de clínica de estética, né? Que a gente faz, então, para estimular o colágeno. Mas eu sempre falo para as pacientes que a gente não pode esquecer, nessas áreas corporais, que a gente tem uma musculatura ali embaixo que pesa muito. Então, quando a pessoa está com o braço para o lado, o músculo aqui ele tem um peso grande. Pensa num bifão, né? Num pedação de picanha. Então, a gente... Primeiro a gente espera que tenha o músculo, né, Gabi? tem que existir um músculo ali, né? É o músculo. Então, quando a gente fala da parte corporal, sempre vai ter que ter a atividade física, né? Porque eu consigo melhorar a qualidade da pele da pessoa, mas eu não consigo melhorar o tônus muscular dela. E aí, isso ela vai ter que trabalhar na atividade física, né? Com certeza. Então essas regiões, assim, de interno de coxa, interno de braço, abdômen, todas essas regiões de flacidez de pele, a gente consegue ajudar. Mas o paciente tem que tonificar a musculatura, né? E se a perda de peso for muito grande, que tiver sobra de pele, aí realmente é só cirurgia plástica, né? Quando a sobra de pele é muito grande, né? Aquele abdômen avental, assim. Tem principalmente paciente que já gestou múltiplas gestações, né? Que tem aquele aventalzinho ali que às vezes feito. Porque os tratamentos que a gente faz, não invasivos, não cirúrgicos na dermatologia, eles vão fazer uma contração da pele, vão deixar a pele mais grossinha, com melhor qualidade. Eu falo que assim, ó, se a gente tem uma calça que tá com a barra muito comprida, não adianta lavar para encolher, a gente tem que cortar a barra. Então, quando o excesso de pele é muito grande, aí realmente tem que tirar por cirurgia, né? Sim, tem que fazer. Mas o trabalho dessa pele, tanto no pré quanto no pós-operatório, é muito importante, né? Muito importante, muito importante. Porque uma pele que tem uma produção boa de colágeno, que tem uma espessura melhor, né? A gente, quando faz esses tratamentos, a gente organiza, faz um colágeno mais saudável, né? E aí, com certeza, a recuperação, a resposta dessa paciente no pós-operatório, até em questão da cicatrização, da qualidade que aquilo vai ficar, né? É muito superior. Com certeza, também tem essa associação no paciente que precisa da cirurgia, ele também cuidar dessa pele. No pré e no pós, né? Porque às No vezes tem pré e gente no que pós. acha que cirurgia é mágica, né? Resolve tudo. Vai emagrecer, vai ficar flacidez, vai... E não, a pele vai ficar boa, né? Não vai fazer tudo, né? E uma pergunta que eu sempre recebo, Gabi, é em questão dessa suplementação de colágeno. Você usa, não usa, o que você gosta? Eu sempre falo para as pacientes que a primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre a ingesta proteica dela, porque ela tem que ter uma ingesta proteica boa para a vida toda, né? É claro que a gente policia muito isso quando a gente faz esses estímulos de colágeno. Aquela paciente que tem uma ingesta muito pobre
de proteína, a gente faz esses estímulos e assim, parece que aquilo não responde, sabe? Não vai pra frente. Porque a pessoa não come Aqui, proteína, da onde que esse corpo vai produzir? aqui é muito comum as pessoas comerem pão 3 vezes ao dia, né, Gabi? É uma cultura Aham, alemã, né? alemã. Eu recebo as pacientes, assim, tem hora que eu falo, meu Deus, o que que eu faço? Porque os pacientes, eles estão Aham. acostumados a comer pão no café da manhã, né? Então, o café é café com leite, pão. Uhum. E aí, no café da tarde, pão, Pão. E bolo, janta pão. sopa. E janta pão. É, A janta é só um é. lanchinho. É, o Aí eu pessoal falo, do Sul meu tem muito essa Deus, mania de jantar lanche. não! A ingesta de proteína é no almoço, basicamente. Uhum, uhum. Então, não E o tem resto do dia como, né? nada, né? É, não tem como. Da onde que vai tirar? Então, assim, o colágeno que hoje em dia a gente mais usa são os peptídeos de colágeno, que são as menores, né, frações ali. Mas mesmo assim, esses produtos, eles não têm uma carga de aminoácidos muito grande, né? Muito completa. Então, assim, às vezes eu passo até, por exemplo, assim, eu estou fazendo um tratamento desses de estímulo de colágeno para melhorar, né, a pele do paciente. Às vezes eu passo até whey para o paciente tomar, porque, né, tem muito mais aminoácido, muito mais completo do que aquele colágeno, né? É, Em pó, que a gente que tem aí em tudo quanto é canto, farmácia e tal. Então, sim. assim, a paciente que come bem proteína, primeiro ela não vai nem precisar, né? E se ela tá fazendo atividade física, alguma coisa que ela for suplementar com whey, então nem pensar ela vai precisar do colágeno, né? Então, Sim. algumas situações eu passo, mas ele não é assim primordial. O grande problema é como tu falaste, assim, a maior parte das pessoas não come direito, né? É, é. Eu tenho gostado bastante de usar, não sei se você já teve alguma prática, com os aminoácidos essenciais. Aham. E aí, porque o whey, eu vejo que muita gente tem até dificuldade de digestão, como eu trabalho com muito É, paciente né? com Eu já sensibilidade, notei isso. eu tenho muito paciente com sensibilidade Faz alimentar. distensão abdominal, né? É, e aí quando a gente usa o aminoácido essencial, a gente até pula a parte da quase toda da digestão, porque a absorção dele é muito Aham. rápida, e Uhum. minimiza muito essa questão do desconforto gástrico. Então eu gosto bastante Uhum. dos aminoácidos essenciais. Para paciente que está E reclamando aí, problema de cabelo, unha, aham. com flacidez, aminoácido, eu acho que realmente tem um impacto, tem uma redutibilidade muito maior do que o colágeno, só. Exatamente. Porque o colágeno ele é formado mais por não essenciais, né? Então, assim, não tem uma resposta tão boa. Então, eu acabo preferindo mesmo essas É, outras opções. então, exatamente. Você tem que se vê também nos pacientes, assim, em processo. Antes disso, me perguntaram Hum. da bichectomia. Ah, da bichectomia. A bichectomia, Que virou eu moda brinco, uma graças a Deus época. tá. Graças a Deus tá passando. Amém, Senhor. Graças a Deus tá passando a moda da bichectomia. É, O que que acontece? A gordurinha de bichar, então, é uma gordura que a gente tem nessa região aqui assim da face, né? Entre o terço médio e inferior, e ela tem lá uma função de sustentação, de lubrificação, né? Então, os pacientes que têm realmente essa gordura que ela projeta para dentro da boca, o paciente corta muito, vive com ferida, machucados, então tem as suas indicações. Mas apenas do ponto de vista estético, para um efeito de emagrecimento facial, é assim, é uma furada, porque isso aqui é importante para sustentar a nossa face. Então, após uma certa idade, que a gente já começa a ter essa flacidezinha, se a pessoa faz a bichectomia, cai aqui, ela fica com isso aqui, fica vai com o ficar bulldoga, budoguinho, né? murchinha. Isso mesmo. E se ela faz mais nova, né? Que teve muito um pessoal ali da faixa dos 20 anos que fez bastante, ao Nossa, envelhecer, eles vão sentir isso aqui cair. E quando o cirurgião plástico faz o lifting facial, ele utiliza muito da gordura de bichar, né, para esse é, posicionamento. Então, isso é uma coisa assim que quando a gente não, quando a gente tem que perder peso, tem que perder peso. Mas quando a pessoa tem um rostinho mais redondo e ela não gosta, a gente tem um protocolo que a gente faz com o Ultraformer, que a gente compacta um pouco a gordura, não vai destruir ela, mas vai dar um efeito de dar uma coladinha aqui nessa região, né? Porque daí a mais pessoa quer ficar marcadinho, mais marcadinho. mais marcadinho. E também a gente pode fazer um suportezinho, realçar
né? O contorno da mandíbula, essa região aqui da maçã, para deixar mais marcadinho e daí dá esse efeito que dá o emagrecimento facial. E esses tratamentos, tanto o Ultraformer quanto esses pontinhos de sustentação aqui, de marcação, eles dão essa sustentada na face. Então a gente consegue modelar ao mesmo tempo que a gente está sustentando e prevenindo o envelhecimento. Então é uma estratégia muito mais racional do que ir lá e tirar. Com certeza, né? Porque nada tá na gente por acaso, né? Então, Exatamente. ela tem uma função Tem uma função importante. principalmente quando a gente envelhece, né? Exatamente, principalmente quando a gente envelhece. E aí é o que vai dar vai ter toda uma geração, todo um nicho aí de pessoas que depois vão se incomodar por conta disso. E não tem como pôr de volta, né? A gente bota produtos imitando, mas nunca vai ser igual ao que ao corpo humano original. Exatamente. E uma outra questão muito no emagrecimento é a estria, ou são as estrias, né? Na verdade. E o que tem de mais, digamos... Eu sempre teve muita coisa, mas nada era muito efetivo, né? Estria, ela é danada, né? Ela é danada, a estria é danada. Principalmente quando a gente já tá com a estria branca, né? Então, quando a estria tá logo no começo, que ela tá vermelhinha e ainda não tem a depressão, a gente consegue resgatar melhor essa pele. Quando ela já tá, o que a gente chama de atrófica, que é a branca e afundada, eu sempre explico que, assim, aquela região ali, o colágeno, a estrutura da pele foi toda destruída. Então, é igual uma cicatriz. A gente nunca mais vai ter uma pele normal como era antes. A gente vai melhorar, mas dizer que a pele vai ficar 100% normal, não vai. Quando a gente pega a vermelhinha, sem depressão, bem no começo, às vezes a gente até consegue. Mas depois que ela ficou branquinha, é mais difícil. E algumas vezes, essa evolução é muito rápida. Sim. Então, às vezes o paciente fala, nossa, mas quando eu notei parece que já estava branco, porque é muito rápido em alguns pacientes. Então, o que a gente vai fazer na estria? A gente vai tentar estimular a renovação, a troca dessa pele. Laser, microagulhamento do mais profundo, que a gente chama de microagulhamento cirúrgico. Então, eles vão fazer uma troca da pele e uma regeneração. E também esses bioestimuladores que a gente usa para flacidez, a gente também aplica na área da estria. Porque como eles estimulam a formação de colágeno, também melhora a estria. E a gente sabe que se tem muita estria uma perto da outra, é muito colágeno quebrado, aquela pele fica muito flácida naquela região. Sim. Então também ao fazer isso a gente melhora a flacidez da área. O tratamento de estria, em geral, ele envolve várias sessões, né? Então às vezes o paciente passa o inverno tratando, chega verão ele descansa, no outro inverno ele trata de novo, né? Porque para ele conseguir completar, porque esses tratamentos, a maior parte deles, vai fazer crosta, vai descascar, vai ficar vermelho, não pode pegar sol, às vezes, quase 60 dias depois do procedimento. Então, a gente tem que se programar para isso. A gente que mora numa região que tem inverno e verão, assim, bem delimitado, a gente consegue se programar. Então, apesar de ele ser demorado, não ser um tratamento, assim, que vai apagar 100%, a gente acaba vendo bastante satisfação dos pacientes, porque a estria incomoda. Então, um pouco que a gente consegue melhorar, o paciente já fica feliz. Eu digo que, não dando para ver de longe, a paciente já está feliz. Já está ótimo. E um outro grande incômodo da mulher, e que a gente vê que às vezes, mesmo com emagrecimento, a gente não tem tanto resultado, é na celulite. Ou tem mulheres que falam, doutora, depois que eu emagreci, a minha celulite apareceu mais? Pode mesmo. Então, assim, o que forma a celulite, né? Entre a musculatura ou até a parte mais funda da gordura e a pele, a gente tem uns septos que é como se fossem pilares de uma obra da casa, assim. E os septos na mulher, eles são bem retinhos. Então, o que acontece? Quando a gente tem um acúmulo de líquido, quando a gente engordou, a gordura, ela vai crescer e o septo vai puxar para baixo, como se fosse uma âncora ou o captonê lá do sofá, né? Então, aquilo está segurando. Por retenção de líquido, processo inflamatório, essa âncora, né, esse pilar, ele vai fibrosando e puxando cada vez mais para baixo. Então, se a pessoa engorda, né, mais ele puxa o buraco para dentro.
tem várias questões, né? Até hormonais, do sexo feminino e essa estrutura, porque esse pilarzinho do homem não é tão reto, ele é mais inclinado. Então, por isso também o homem tem menos celulite. Sacanagem, né? Então, claro, se a gente ganhar peso, a celulite que ela é mais mais edematosa, aquela que é mais de retenção de líquido, ela vai aparecer mais, né? Porque cresce todo aquele tecido da gordura e a tal da âncora tá puxando para baixo. Só que também a gente tem a celulite mais flácida. Então, se a pessoa perde peso e essa pele fica um pouquinho mais flácida, o que que acontece? É como se fosse uma dobra de roupa, né? Então, aquela pele flácida dobra e a sombra dá a sensação que a celulite está mais profunda. Então, essa paciente que achou que a celulite piorou com a perda de peso, ela tem que tratar fazendo estímulo de colágeno e tratando a flacidez. Tem que melhorar a flacidez para melhorar esse aspecto de celulite. E a paciente... vezes, é o próprio edema, né? O edema tá inchado, dá uma esticadinha mais na pele, né? Dá, aí, quando tem a questão maior da flacidez, você tira a gordura, tira o líquido, a pele mais flácida... Ela dá essa dobrada, assim. Aparece. Então é aquela celulite que a pessoa dá uma puxadinha assim na pele, parece que esticou tudo. Essa tem a flacidez. E tem aquela celulite dura. Então tem pessoas, por exemplo, o culote é uma região mais assim, né? Que a pessoa às vezes tem bem dura, assim. Então essa é aquela celulite que ela vai perder o peso e vai melhorar. Porque ela é dura, ela tem muita gordura, uma gordura densa ali. Isso. Então essa, quando perde peso, vai melhorando. Então tem as duas situações, né? E mais uma vez, quando a gente fala de corporal, a atividade física, né? O paciente tem que fazer atividade física. Né? Eu digo que o tratamento corporal, quando a paciente procura a gente, sempre vai ser um tripé. Então, ela tem os tratamentos que eu consigo fazer na estética, né? Ela tem a atividade física e ela tem a parte alimentar. A gente tem que unir tudo, porque as coisas se ajudam, senão não equilibra esse tripé. Exatamente, não tem como. A pele é uma resposta, né? A pele mostra como é que as coisas estão por dentro, na verdade. Exatamente, né? Exatamente. Falo que é um reflexo. E também um órgão de expressão, né? Conforme a gente vai tirando as toxinas. E isso é uma outra coisa que acontece, né? Às vezes as pacientes começam a ter acne no processo de emagrecimento. Muitas vezes por mudança hormonal e por... porque vai mudando todo esse perfil hormonal dela, conforme ela vai mudando, né, a alimentação, a perda de peso, aí é uma adaptação, né? Queira ou não queira, o organismo estava ali num ritmo que foi sendo mudado e nessa adaptação, às vezes, ele tem mesmo essas coisas, assim, né? Tem acne, agora minha pele tá mais oleosa, parece que ressecou um pouco, né? Mas, em geral, isso depois tem uma melhora mesmo, né? Espontânea. Com equilíbrio, né? Agora não do emagrecimento, eu nem combinei com a Gabi que eu ia perguntar isso para ela. Mas coisa que eu tô vendo muito é uma questão de acne por conta da máscara. Sim. O nosso uso de máscara. Tanto Vou aproveitar. Agora, nessa época aí de uso de máscara, né? As pessoas têm se queixado bastante da acne nessa região. A gente primeiro tem que diferenciar se é a acne ou se é uma erupção acneiforme, que é uma coisa meio assim, uma reação, vamos dizer, alérgica, não alérgica, né, mas de sensibilidade, e é a própria rosácea, que a gente também aqui na região sul tem muito, né, se ela não tá tendo uma crise de rosácea nessa região. Sendo a acne mesmo, a gente vai entrar com o tratamento de acne, né? Então, com as pomadas, né? Os cremes, se necessário, alguma coisa de comprimido, antibiótico até. Mas eu sempre falo para as pacientes assim: o que acontece? Ali tá abafando, tá roçando, né? Então, assim, trocar a máscara, né? Não ficar o dia inteiro com a mesma máscara, trocar. E as pessoas, às vezes, usam a semana inteira a mesma máscara. Então, tem que trocar. Higienizar, chegou em casa, lava bem o rosto, né? Então, lavar com sabonetinho de manhã, lavar com sabonetinho à noite, hidratar, porque às vezes a pele tá ressecando, tá sensível e aquilo ali tá roçando, né? E principalmente essa questão de trocar a máscara, porque o que a gente mais vê é que as pessoas não trocam a máscara. E aí, tá ali, né?
a nossa pele, ela é cheia de bactérias e de micro-organismos que fazem a flora cutânea. Sim, Então, aquilo ali, a gente mesmo é contaminado, né? Então, sim. tem que trocar por questão das partículas respiratórias, que é a orientação, mas nesse caso da acne também, e fazer a higiene adequada, né? Eu falo também, tenta evitar um pouco a maquiagem por baixo, porque é uma oclusão a mais. Mas ela É, é a máquina, é a acne oclusiva. tá, essa questão da maquiagem piora, né? A gente Uhum. passa É, base, passa até o próprio nessa celular, que acaba. nessa situação, né, é uma oclusão que está acontecendo. Então tem o produto embaixo e ainda a máscara ocluindo em cima, né? Sim. E ainda na questão, voltando aí para o emagrecimento, a questão do Hum, contrário, né? O ganho de peso. Que prejuízos que isso traz para a pele? Que a gente perde aí também na é, pele com essa questão do é, peso? assim, o ganho de peso ele pode trazer vários prejuízos aí para a pele, né? E claro que quanto maior o ganho de peso e mais rápido, mais problema a gente vai ver. Então a gente pode ver as estrias, né? Que é muito comum pela distensão, né, cutânea, que é a mesma coisa que acontece na gestação. A gente, em geral, vê o paciente se queixar de aumento da oleosidade, aumento dos poros, aumento de acne, seborreia, dermatite seborreica, né? Que às vezes ele não tinha, começa a ter. É muito comum a gente ver queixa do paciente de aumento da sudorese, tá suando demais, né? Então, axila, virilha, tronco. Tem a parte dos intertrigos, que são, né? A candidíase de virilha, de áreas de dobras. A gente tem algumas lesõezinhas que aparecem, que são, a gente chama de fibroma. Parece um pedacinho de pele que cresceu. Então, ele vai aparecer em áreas de dobras, pescoço, às vezes na pálpebra. Isso. Bem Popularmente as pessoas falam que são verruguinhas. isso. A verruga, não é a verruga de vírus, mas popularmente as pessoas falam, tô com verruguinha. Na verdade, são. Outra coisa que o pessoal daqui fala, às vezes, é pinta de carne. Tô com uma pinta de carne, doutora. Porque é um pedacinho de pele, com todas, né? Com vasinho de sangue, Tá. com toda a constituição. Isso é bem comum de a gente ver no paciente que tem sobrepeso. Então, virilha, axila. Tem também a pseudacantose nigricans, né? Então, as áreas de dobra, axila, pescoço, ela vai ficando grossa, a pele engrossa, fica meio crespa e vai ficando amarronzada, né? Isso acontece bastante também no paciente que Bastante. tem Isso é um sobrepeso. claro de resistência insulínica. Aham. A gente tem que E cuidar bastante. Qualquer bastante. Acende o criança, alertinha, né, né? Vivian? Começou a escurecer, adolescente, tem que tomar muito cuidado, porque isso já é um sinal de resistência insulínica franca, Uhum, né? Tem indicação uhum. muito. Tem que pesquisar e não adianta só fazer glicemia de jejum, não adianta fazer. Tem que fazer insulina, tem que fazer curva glicêmica, porque com certeza já tem alteração. Aham, é. É muito comum os pacientes virem pra gente, né? Doutora, eu tô com uma mancha. É, Olha, vai pra endócrino, é, não é dermato. Porque aí começa a ajustar, começa a clarear, né? sim, exatamente. Aí a gente tem É, melhora, né? Isso em é. axila, em virilha, em áreas de Aham. O osso. pescoço, né? E que mais? Então, assim, se o paciente começar a ter, com o sobrepeso, uma piora, por exemplo, da suficiência venosa, começar, né, a ter mais varizes, ele vai começar a ter mais mancha amarronzada, castanhada ali, que a gente chama de dermatite ocre, na perna, né? Então, tem várias aí situações que elas, ou elas aparecem, né, como essa pseudacantose com o sobrepeso ou elas são agravadas pelo sobrepeso, né? Então tem várias situações e quanto maior o ganho de peso e mais rápido, mais problemas a gente vai ver da parte cutânea. Sim. E uma outra questão que a gente tem aqui em Balneário tem bastante, né? Que é o uso aí de anabolizantes, de esteroides. Aham, uhum, E as pessoas não muito. têm noção, tanto, claro, da parte metabólica, mas também muita gente começa a reclamar, né? Porque não sabe que vai dar. Quem passa
quem passa Não essas coisas conta. pra elas, só falam que elas vão ficar lindas, maravilhosas. Elas Aham. não contam a outra parte, É, né? não conta outra parte. E é bem, e isso que tu falou é bem assim mesmo. A paciente procura a gente porque ela tá com acne, aquela acne assim que bem como popularmente a gente fala, acne interna, bem inflamada, rosto, colo, costas, muito nas costas, né? Oleosidade, queda de cabelo, né? Crescimento Muita. de pelinhos no rosto. Então, e quando a gente pergunta para a paciente, né, o que que mudou na vida dela nos últimos meses, tal, é que a gente descobre que realmente tem esse uso de anabolizante. Então, o que que acontece? A acne, a calvície feminina, que é a alopecia androgenética, elas têm um, um, uma fisiopatologia, elas acontecem porque o hormônio masculino chega lá no nosso poro, no nosso folículo, tem uma conversão, eu falo que é como se fosse uma chave ativando numa fechadura, né? E começa então a lesão de acne, o afinamento, a queda de cabelo, e isso tudo é decorrente do uso de todos esses tipos aí diferentes que tem da testosterona e afins aí, precursores, isso tudo que o pessoal usa. É. Isso tem reversão? Ou É, depende? depende do tempo de evolução, no caso da calvície, né? É. Então, por exemplo, comecei a sentir que meu cabelo tá caindo, comecei a usar esses produtos tem 2, 3 meses. Suspende tudo, vamos tratar, a gente consegue reverter porque é recente. Agora, se a pessoa usa há muitos anos, vai ter folículo piloso ali que atrofiou, perdeu, e aquele volume capilar a gente não consegue voltar. No caso da acne, a gente tem que lembrar que a acne é um processo inflamatório, que às vezes é super intenso ali no folículo, e isso pode causar cicatriz e mancha, que a gente consegue melhorar, mas principalmente a cicatriz, eu sempre falo assim, a cicatriz por definição é algo definitivo. Então, a gente consegue melhorar, mas cicatriz de acne, aquela bem profunda, não tem reversão total. Então, tem algumas coisas, e isso a gente está falando só do ponto de vista cutâneo, né? Que ainda a maior parte dos efeitos colaterais cutâneos a gente consegue reverter, né? Muito pior são os outros aí Efeito sistêmicos. metabólico, sim. Exatamente. Uhum. E com a gestrinona? Porque agora, né, é uma febre. E aí tem uma outra. Aham. Semana eu conversei com a Kátia Volpe, né, com a Aham. advogada. Ela falou, Vivi, a gestrinona é assim, é a alegria dos nutrólogos, de quem trabalha com alimentação, com peso, enfim, mas é o pesadelo dos dermatos, Aham. né? Exatamente. A gente tem todos os efeitos colaterais também. Acne, oleosidade, queda de cabelo, os mesmos efeitos. E bastante. Assim, a incidência das pacientes com um implante que tem o efeito colateral cutâneo, periférico dos folículos, é bem alta. Tá. A maioria das pacientes. Que tem que arranjar um meio termo aí, né? A Inês está perguntando se tem que usar a testosterona e a progesterona para repor hormônio. Tem que, Inês, mas assim, ó, o que que acontece? Quando a gente usa para a menopausa, para o climatério, a gente consegue usar doses bem baixinhas, que geralmente não vão ter uma conversão Uh-uh. grande, principalmente se a gente usa por via adequada, né? Por via transdérmica, sublingual, ou até que sejam com os implantes, mas a gente usa uma dose para tratamento. Né? Até porque você não está produzindo mais os hormônios, então a gente vai fazer essa compensação. Quando a gente está falando de alguns casos, principalmente aqui em Balneário, que as pessoas cultuam bastante o corpo, igual Rio de Janeiro, cidade de praia, geralmente, né? Uhum. Muitas mulheres e muitos homens, que também vão ter os Uhum. mesmos efeitos colaterais, em Uhum. termos, né, de pele Uhum. e calvície mais ainda, né? A perda do Super. cabelo né? Uhum. São pessoas que estão usando uma dose suprafisiológica, né? Elas estão usando muito além do que seria o necessário para efeitos estéticos, né? E aí, Exatamente. e substâncias que não são análogas aos que a gente produz, né? Quando a gente trabalha com reposição para menopausa, a gente utiliza os hormônios que são isomoleculares, que são bem parecidinhos com o que a gente produz. Quando a gente está falando aí de hipertrofia, geralmente a gente está usando
hormônios ditos sintéticos, todo hormônio é sintético, na Uhum. verdade, mas hormônios que não são tão iguaizinhos, né? E aí eles vão produzir efeitos colaterais muito Uhum. maiores, né? Muito E bem maiores. mais É, importantes. a paciente da reposição hormonal da menopausa, ela não tem essas queixas. É muito raro, a menos que Quando adota bem feito, né? passado. É. Exatamente. E isso a gente consegue controlar muito mais fácil, Vai né? Porque, ajustando, né? É. sim, e bem no comecinho não evita que tenha esses problemas de longo prazo. Aham, Mas não é com essa exato. dose que a gente consegue hipertrofia. É, não. E aí, Não assim, é essa normalmente, dose que vira podcast. normalmente, como o paciente não sabe, né, para que serve cada coisa daquelas fórmulas, às vezes que ele está tomando, mas em geral os pacientes vêm para a gente assim, eles vêm com esses produtos, né, para o aumento aí de testosterona, para ganhar massa, aí eles vêm com um produto que é a finasterida, que é um medicamento para tratar a calvície, e às vezes eles vêm com a isotretinoína, que é o Roacutan, que o médico deu para prevenir a acne. Então, assim, a pessoa tá com uma bomba, né? E o fígado, Nossa, judiado. E a pessoa nem sabe, porque, né, o leigo não tem essa obrigação, né, de saber para sim. que cada coisa serve e o efeito colateral de cada uma, né? Mas é o que a gente recebe às vezes no consultório. E essa questão da finasterida, tô até mudando de assunto já, mas é que é uma medicação muito utilizada, né? E aí, o que a gente tem alguns artigos que mostram que ela pode ter uma síndrome que pode interferir em outras coisas, inclusive no Uhum. humor. Como é que é esse? Aham. Porque tem muita gente que compra por conta própria, né? E acho que esse é sempre o Exatamente. grande problema, né? Sempre o grande problema, né? Porque assim como o próprio Rocutan, a própria isotretinoína, a gente tem que acompanhar esse paciente de perto, né? Então a gente faz tira todo um histórico do paciente antes, a gente pede exames pré, né? A gente faz o tratamento, a gente vai acompanhando o paciente, as queixas que ele tem, se ele sentiu alguma diferença, né? Em vários aspectos da vida dele, né? Nas mulheres, a gente costuma ter muito menos efeito colateral, elas se adaptam muito melhor. Hoje em dia, a gente tem uma droga um pouco mais seletiva, que é a dutasterida, então a gente tem preferido colocar ela, justamente por ela ser mais seletiva e ter menos efeito colateral. Mas a grande preocupação sempre, né, é em relação ao sexo masculino, porque saíram alguns relatos da síndrome pós-finasterida, onde o paciente poderia continuar com as queixas sexuais mesmo tempos após a parada da medicação. O grande problema da finasterida no sexo masculino é que entra toda a parte psicológica, né? A gente sabe que a ereção, a ejaculação do homem, ela tem toda essa interferência da parte psicológica. Então é muito difícil, porque tu desvinculares o que é efeito medicamentoso e o que é o efeito é, né, psicológico do paciente, porque ele já toma com medo. Sim. Né? Então é muito difícil. Então, assim, a finasterida no homem, às vezes a gente acaba tentando evitar um pouco, mas bem da verdade que a única forma que a gente tem de evitar a evolução efetivamente da calvície é bloqueando, né, a transformação 5-alfa-redutase. Então, são essas medicações que a gente precisa usar para ser efetivo. Né? Então, a gente tenta usar tópico, mas a absorção é muito ruim, né, do couro cabeludo. Então, mas é Sim. uma coisa que a gente sempre tem que orientar o paciente, avisar. Então, a gente, pegando um gancho do que a gente falou anteriormente, de o paciente não saber o que ele toma, a gente tem que orientar, né? O paciente tem que saber que existem esses riscos. E aí ele fica com medo? Ok, mas ele tem que saber que existem esses riscos, porque às vezes o homem, ele aceita melhor a calvície. Agora, para a mulher, a gente perder o cabelo é muito importante, né? Muito. Na autoestima da mulher, e essa autoestima vai influenciar em toda a qualidade de vida dela, né? Com Então, certeza. graças a Deus, a mulher tem menos efeito colateral com o uso dessas medicações, né? Só que a gente tem que ter todo aquele cuidado, porque tem pessoas que abrem o quadro da calvície feminina, que é a alopecia androgenética, muito cedo, né? Então, aquela paciente que abre ali com seus, às vezes, 18 anos,
E aí tem, né, idade fértil, então essas medicações, teoricamente, a gente tem que evitar na idade fértil. Então, essa parte é um pouco mais difícil. Se a paciente tem ali um SOP, alguma coisa, a gente Isso que eu ia agradece. falar. E aí o peso É, tem porque daí é isso outro também, tratamento. né? Muito, né? Então, a paciente com sobrepeso, principalmente desde jovem, facilita muito, aumenta muito a propensão dessa alopecia androgenética, né? Se ela já Sim, tiver genética para isso, história familiar, sim, e ainda ela isso. com ganho de peso, e aí tem aumento aí É, de DHT, né? Da isso. dendrotestosterona. Então, o emagrecimento também vai É, favorecer, é. né? A melhorar. A gente Ele- tem algumas situações onde a paciente tem, né? A acne, a alopécia e o sobrepeso. Ela pode ter só eles na síndrome Sarra e ela pode ter junto com o ovário policístico, né? No SOP. Então, todas essas situações, a perda de peso melhora, com, eu não vou dizer completamente, mas melhora muito todos os Muito. sintomas. Aí vai melhorar, né, o cisto ovariano, os microcistos ovarianos, vai melhorar a acne, vai melhorar a queda de cabelo, o nascimento dos pelos. E a resistência, com isso, por conta da resistência Por... insulínica, né? Uhum. Então, gente, não tenham medo de emagrecer de forma saudável, porque a tendência é só Não, tudo melhorar, né? tudo melhorar. E mesmo que ocorra essa flacidez, que pode ocorrer mesmo, né? Sim, Até pode, porque a pode ocorrer. água, né? Quando a gente retém líquido, a água estica a pele, né? Então Estica, tá tudo dá uma falsa esticadinho. sensação, né? Então dá É, uma falsa exatamente, de sensação que tá jovem. de que não tem flacidez, de que tá tudo Uhum. esticadinho, né? E a hora que a gente É. tira essa água e essa gordura, né? Diminui esse processo Uhum. inflamatório, a gente vê o que Vai é ficar, agradável, a pele na tá verdade. sobrando, né? Eu falo que assim, a almofada que tava, bota um tanto de enchimento, depois tem outro tanto de enchimento, vai sobrar aquela pele ali, né? Mas tá esticadinha porque tá com sobrepeso. Então a pessoa começa a emagrecer, né? Então aquela pessoa, é só a gente ver a pessoa de mais idade, que é mais magrinha, assim, ela tem mais chupadinho, né? Mas eu sempre brinco com as pacientes assim, olha, em primeiro lugar, a tua saúde. Então tu vai se alimentar bem, tu tem que perder peso, tu vai perder o teu peso, e a gente vai cuidar com, né, toda a tecnologia que a gente Tecnologia, tem, né, de tratamentos sim. estéticos para melhorar a qualidade dessa pele, para fazer o efeito daquela gordurinha que estava ali e saiu, né? E assim a gente consegue os dois mundos. A gente consegue ter um pouquinho de cada coisa. A pessoa está saudável no peso dela, adequadamente, né? Nutrida e É, a parte do rosto, a pele, a gente cuida também. Dá para ter as duas coisas. dá para ter as duas coisas, exatamente. Né? Sendo bem acompanhada, né? E Exato. fazendo de forma correta, e é isso, sem querer milagre, né? Nem o milagre da pele, porque aí eu vejo muita gente indo buscar em pessoas não capacitadas, em É, clínicas, enfim, né? Que não tem tanto. E é. aí a gente acaba vendo as artes que a gente vê por aí, infelizmente. É, E da mesma forma infelizmente, com aí depois se emagrecimento. arrepende. Com Mesma coisa. medicações milagrosas. Então, Uhum. não tem fórmula mágica, gente. É o que eu Não, falo. pra nada na Toda vida, vez que né? a gente faz um vídeo falando sobre saúde, sobre emagrecimento, né, é a mesma coisa. Mesma A coisa. fórmula mágica é comer bem, dormir bem, se hidratar, fazer atividade Uhum. física e encontrar formas aí de controlar o estresse, É, né? é. Não Não tem tem, caminho fácil, não tem caminho não, fácil, não tem atalho para nada, né? não. Então, se eu quero perder meu peso, se eu quero seguir um caminho aí de uma vida mais saudável, eu vou ter que fazer as minhas escolhas, eu vou ter que fazer minhas renúncias, eu vou ter que, né, tomar as rédeas disso e controlar e saber que eu vou ter que fazer um esforço. Se eu quero melhorar a estética do meu corpo na academia, eu vou ter que fazer um esforço para isso. Não adianta eu ir uma vez na vida, outra na morte, eu tenho que ter regularidade. Se eu quero cuidar da minha pele, eu tenho que ter a minha rotina, né? Os tratamentos, eles têm o seu tempo também para fazer efeito, né? Tudo tem que ter sua manutenção. Então, assim, nada na vida vem fácil. Nada, nada que a gente tem. Não... E se viesse, não ia ter graça também. E para as pacientes, assim, que tem muito.
Não, aí, ó, preciso da continuidade. Gente, para passar creme é um. Ai, Tudo na Jesus. vida é rotina. Eu falo para os Rotina. pacientes assim, ó, vai começando devagar. Não queira sair fazendo tudo, igual as orientais que fazem aquela rotina de trocentos cremes. Começa no Sim. básico, começa com a sua limpeza, começa com o seu protetor, vai aos poucos. E como toda rotina, no primeiro mês vai dar preguiça, no segundo dá vontade de desistir, mas se a gente continua, no terceiro, no quarto, a gente acostuma de um jeito que a gente faz sem nem notar, igual escovar os dentes. Ó, ó, a gente já está quase acabando. E qual seria essa rotina, Gabi? O que você indica, assim, né? Qual que é a ordem? Porque isso eu vejo muita gente confusa também, né? O que eu faço, o Sim, que eu não faço, as depois eu pessoas têm. começo. Quando a gente fala assim, ó, o que é essencial? Então, eu tô maquiada, tô com meu protetor, eu cheguei em casa, eu tenho que remover isso. Maquiagem, protetor solar tem aderência maior, não vai sair com um sabonetinho só. Então, a gente sempre orienta, passa um demaquilante, lava com um sabonete. Se a gente fizer essa dupla limpeza, a gente garante que a pele tá bem limpa, né, adequadamente, né, pra gente não dormir aí com resquício de produtos e poluição, sujeira, o que for, que vai deixar a nossa pele mais inflamada, os poros mais abertos, com cravo, espinha. Então, à noite, a gente deixa algum produto noturno, né? Então, a pessoa pode usar, a depender da necessidade dela, um hidratante, um clareador, um anti-idade, um produto para acne, né? A gente pode deixar, se a pessoa tiver paciência, de passar um creminho na área dos olhos. Se a pessoa tem uma rotina que ela gosta mais, aí a gente começa com as coisas que não são essenciais. Por exemplo, Tá, lavei o rosto, quero passar um tônico. A nossa pele não precisa de nada para regular o pH dela, ela regula sozinha. Então, tá. essa história de eu tenho que Eu ia usar falar pH para hidratante regular. hidratônico. Eu sempre vejo É, no potinho, mas eu nunca lembro para que ele serve. então, o tônico, ele pode ter um ativo, um hidratante, um calmante, um antiacne, né? Mas, assim, a função de regular o pH da pele, ele não é obrigatório, tá? Então, assim, o que a gente fala que é essencial é a limpeza adequada, e aí você vai passar um hidratante, alguma coisa. Acordou de manhã, lavou com sabonete, pode passar um hidratantezinho, uma vitamina, algo que seja, assim, né, de ativo. E o que que é essencial? Protetor solar. Protetor solar em FPS alto, aplicado em camada grossa. A gente sabe que lá no laboratório, para a gente determinar o FPS, se ele é 50, se ele é 60, a camada é super grossa. E no dia a dia, as pessoas tendem a passar um terço no máximo do que deveria. Ah, sim. Aí aquele 50 vira 20. Então tem que ser grosso, bem passado. E hoje em dia a gente sabe que quando a gente quer cuidar da estética, prevenir mancha, a gente tem que aplicar também o protetor com cor, né? Pode ser o protetor com cor ou uma maquiagem em cima, porque o pigmento ele nos protege da lâmpada artificial, que mancha muito, né? Uma Então, proteção física, né? protetor Uma barreira ali. é a proteção física, a barreira, né? Olha meus cachorrinhos latindo. E Ah, o aí, meu tava aqui. então, FPS alto, aplicado em camada grossa e sempre cobertura de cor. Pode vir da maquiagem, pode vir do próprio protetor com cor. Então, esses a gente considera assim essencial, né? E as outras coisas a gente vai Então, já colocando passei. conforme a necessidade. Então, eu já passei no teste, com essa parte aí eu tô conseguindo. E isso daí, assim, quando o paciente chega, assim, tá usando o protetor solar adequadamente, limpando bem, já vai ter uma alegria. Já foi meio caminho, ótimo. Já é meio caminho andado. Gabi, fala onde você está atendendo e já também perguntaram se você está atendendo online, como é que tá essa vida Aham. de quarentena, né? De quarentena, né? Então, eu atendo no edifício Riviera Business, que é quem conhece aqui a região, é na Oswaldo Reis, que é aquela rodovia, a gente chama de rodovia, né? Que une uma avenida que une Balneário Camboriú e Itajaí. Então, eu fico no meio do caminho, ali na região da Praia Brava. Eu faço algumas coisas a gente consegue na Dermato fazer online, né? Por exemplo, assim, se eu tenho uma lesão suspeita de câncer de pele, eu preciso fazer a dermatoscopia, que é um aparelho. No caso, por exemplo, das quedas de cabelo, eu também preciso fazer a tricoscopia, que é esse aparelho que a gente vê a raiz do cabelo. Então, nem tudo a gente consegue, mas algumas coisas a gente consegue, né? Então, assim, melasma, né? Rotina de cuidados, muita coisa assim algumas a gente consegue, outras a gente não consegue. No começo, eu fazia bastante a consulta online, assim, aberta, e aí vieram algumas pessoas que moram fora do país, e aí começou a dificultar.
Então, É, a única coisa. Como é que a gente não sei o que eu vou poder receitar, o que que tem para ela comprar no Canadá, ou, né? sim. Não consigo. Então, hoje a gente restringiu só realmente para dentro do país. E aí normalmente a gente tenta mais ou menos saber qual é o problema do paciente para ver o que a gente consegue ou não resolver para também o paciente não perder o tempo dele, né? Que algumas Sim. coisas precisam ser, na dermato Porque tem que ser presencial. antes, acho que um pouquinho antes de você entrar, até alguém tinha perguntado, falado que estava com uma coceira, que queria saber o que que era. Eu falei, gente, não tem como, né? É. Ainda mais coceira, pode ser infinitas, Nossa! né, questões. Pode ser desde um Trabalho. processo alérgico, um processo hepático, enfim, Uhum. Não, aí é trabalho de fotossensibilidade. detetive. Então, É não tem muita como. coisa que pode estar causando coceira. Então, realmente tem Muita coisas que a coisa. gente precisa avaliar, né? Tem É, coisas que a gente precisa. Então, na dermato não é tudo não que a gente consegue fazer por consulta online. tá. Mas olha, gente, fica a dica. Super dica, né? Que é uma profissional excelente, minhas pacientes amam. Não consegui ainda no seu consultório. Ah, não, tem que vir. Eu vou. Pessoal também, eu tô esperando no consultório. É, O dermato ele tem que pegar. é, Dermato é do toque. tem, Inclusive, eu tô tem. sofrendo muito na quarentena por conta disso, Ah, da pandemia. não dá pra gente abraçar nossos pacientes, Não. né? Muito ruim isso. É. Gabi, super te agradeço. Obrigadíssimo por Obrigada. Obrigada aqui, pelo convite. esclarecedor, né? As pessoas não têm que ter medo de emagrecer, porque dá pra gente fazer Não, a pele cada vez mais bonita, né? Porque com saúde dá, ele nossa, fica com melhor, certeza. né? Tudo vai ficar melhor, porque aí a pessoa, né, tá bem isso mesmo, assim, ela tá mais saudável, aquela pele fica mais bonita, né? Ela vai ficar aí Melhor mais, circulação, vai se, oxigenação. exatamente. Vai ter uma melhora da autoestima dela com, né, todo esse acompanhamento ali, né, de trazer a rotina mais saudável e o que ela sentir com a perda de peso, da questão de flacidez, essas coisas, tudo a gente consegue ajudar muito. A gente consegue, até alguns graus de perda de peso, a gente consegue tratar mesmo, e em outros graus, né, a gente tem as opções cirúrgicas e tal, mas assim, a gente não é por isso que a pessoa vai deixar de De mudar a sua emagrecer. alimentação, de emagrecer, não é por isso. A gente trata e cuida daqui, né, e de Tudo. Deus. Ah, então tá ótimo. Um beijão. Obrigada, um beijo, boa noite aí para todo mundo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Gente, a live vai ficar salva lá no meu perfil, tá? Lá no IGTV, para quem não conseguiu acompanhar, tá bom? Vamos fazer mais aí, adorei. Vamos combinar. E vamos fazer uma de stop, que isso tem Vamos! bastante. Vamos. Bastante coisa. Beijão, boa noite. Boa noite, Tchau, gente. gente. Obrigada.